Hoje a conversa é especial. Vamos falar sobre um tema que preocupa e interessa a todos os pais e mães, que é a saúde mental dos filhos. Para isso, a gente recebe a doutora Elizabeth Possidente, médica psiquiatra com mestrado em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do FRJ, mãe e autora do livro Para Pais e Mães Preocupados, Cuidando da Saúde Mental dos Pequenos, onde ela reúne reflexões e dicas práticas sobre sono, alimentação, limites, uso de eletrônicos, responsabilidade com os deveres de casa e interesse em ajudar nas atividades domésticas, aprender a lidar e valorizar o dinheiro da mesada e até assuntos delicados como drogas, sexualidade e alienação parental. Tenho certeza que essa troca vai trazer muitos aprendizados. Doutora Elizabeth Possidente, muito obrigada pela sua presença, doutora Elizabeth. Eu que agradeço o convite de vocês, né? E realmente você falou tudo, né? É um tema muito importante. Acho que não só para pais, né? Para todos nós que convivemos com criança, né? Até porque é o que eu falo. O que acontece na infância não fica só na infância, a gente carrega para a vida toda. Como a doutora Elizabeth bem trouxe, é na infância e na adolescência que vai se formar as bases, as estruturas mentais que a gente vai levar para a vida, né? E de acordo com a OMS, 1 a cada 7 pessoas entre 10 a 19 anos sofre e desenvolve algum transtorno mental. E muitos dos eventos que acontecem com a gente nessa primeira infância e na adolescência vão também, posteriormente, desencadear na vida adulta uma depressão, uma ansiedade. Então, o papel do pai, da mãe, do cuidador, ele é essencial. E o tempo todo, acredito que todos os pais e mães se sintam muito perdidos. Então, a conversa vai girar aí em torno disso, para a gente ter um pouco mais de leveza e para a gente acolher melhor as nossas crianças. Doutora Elizabeth, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional e por que você escolheu fazer um livro sobre crianças e a saúde mental delas. Como você falou, eu sou médica, sou psiquiatra. Então, você faz a faculdade de medicina, seus 6 anos, depois você faz uma residência médica para você ganhar a sua especialização, o RQE de psiquiatra. E depois eu ainda fiz um mestrado em psiquiatria. E aí, atendendo no consultório, até que eu engravidei, né? Aquela trajetória, mulher, mãe, médica. E aí eu queria, né, pesquisar, como todas as mães, as questões com crianças, né? Porque eu na época eu vi um desenho dos Simpsons, né, que me chamou a atenção, que era justamente num divã, né? E a culpa é da mãe. Ah, sim. Sempre. Qualquer filme que a gente vê, na análise, a culpa é da mãe. Então, eu queria ser menos culpada na vida dos meus filhos. Né? Então, eu já trabalhava, né, em psiquiatria, né? Mas eu queria que, quando eu engravidei, que eu tivesse menos culpa. Né? Meu nome fosse menos citado no divã dos meus filhos. Né? E aí eu comecei a pesquisar e começar a ver o seguinte, tinha muitos livros, muitas informações na época, agora meus filhos já são adultos, né? Na época que falava sobre alimentação, vacina, crescimento, intervalo das consultas entre o pediatra, mas não tinha falando como fazer que tenha menos danos à saúde mental dos meus filhos. Não tinha isso. Ou você encontrava livros que já falava do problema, seu filho tem ansiedade, o que fazer? Não, mas eu quero algo que é para ele não ter ansiedade. Sim. Seu filho tem depressão, o que fazer? Não, eu quero algo que não tenha, para ele não ter depressão, e não encontrava isso. E isso me incomodou bastante. E aí fui criando meus filhos, e é claro, né, eu com meu marido, a gente tem um costume, na maioria dos dias, quando dá, a gente caminhar, né? E é claro, né, filhos era o centro da conversa. E a gente começava a questionar uma série de coisas. E aí, né, eu ia acabou com meus filhos, foi um pouco cobaia nisso, né? Porque aí eu fui vendo neles e vendo que estava dando certo. Experimentando, né? Experimentando neles. E eu levei isso para o meu consultório. Né? Porque como a gente atende, às vezes, tanto os pais preocupados com seus filhos, ou às vezes eu atendo a criança, né? E orientar os pais. E aí foi vendo que estava dando muito certo. Né? Que legal. Porque qual era o objetivo do livro? Claro, não existe uma regra para criar filhos, isso não existe, né? Mas funcionasse como uma bússola, sabe? Dar um norte para tentar minimizar os impactos de prejuízo na saúde mental. Né? Esse foi o objetivo. Eu achei muito bonita a trajetória, né? A forma como ela encontrou esse tema, o tema te encontrou, e que também marca muito, né? Que na nossa vida, a nossa experiência, a nossa vivência sempre vai direcionar aí de uma forma positiva. E você esperou um pouquinho para lançar o livro, né? Eu esperei por vários motivos, né? Um deles é que quem trabalha fora e é mãe sabe que tempo é uma coisa que é raro.
né? Então eu não tinha tempo. E a outra, eu queria ver realmente desse certo, né? Porque senão parece aquelas receitas, às vezes, que alguns nutricionistas passam, que na vida real é muito difícil você lidar. Não então funciona. eu queria ver se desse certo. Eu só ia poder ver se desse certo eles sendo adultos, né? Verdade. Para ver o resultado. E também eles sendo adultos sobrou tempo para eu sentar e escrever. Também tem isso. Antes da gente continuar, eu só queria lembrar vocês para acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, @semtranstorno. Nós também temos um site, o www.semtranstorno.com.br. Lá você vai encontrar muitas matérias interessantes sobre saúde mental, sobre práticas terapêuticas. E, enfim, a gente gosta muito quando vocês acompanham o conteúdo, tá? Deixa um comentário aqui também no YouTube, segue a doutora Elizabeth Possidente, vai aparecer aqui o @ dela, tá bom? Se inscreve no canal, curte o vídeo, que isso ajuda bastante a gente, né? Que o vídeo alcança mais pessoas, cada vez mais pessoas. Compartilha com alguém que você sabe que está precisando aqui dessa orientação. E se você quiser apoiar o nosso trabalho para a continuidade desse processo de acolhimento aí através do podcast, do grupo de apoio, do site, das redes sociais, você pode fazer um Pix de qualquer valor e ajudar a gente aqui. Quando um pai percebe que precisa procurar um psiquiatra? Na verdade, a gente tem um preconceito muito grande ao psiquiatra, né? Muitas pessoas pensam, psiquiatra é coisa de maluco, né? Na verdade, a psiquiatria é uma especialidade médica que cuida com o quê? Alterações comportamentais. Então, se tem dúvidas, eu acho que vale a pena buscar um psiquiatra, né? Está com alguma dúvida, até porque o comportamento das crianças, às vezes, tem uma variedade muito grande. É o que eu falo. Se uma criança com 2 anos está com medo de escuro, isso é normal. Pode ser só uma fase. Esse mesmo medo de escuro numa criança de 10 anos já chama atenção. Sim. Então, dentro da própria formação da criança, os sintomas podem ser considerados patológicos, né, serem um transtorno em determinadas idades e outras idades não. Então, o psiquiatra ele vai poder avaliar e orientar, né, se está dentro do normal e o que os pais podem fazer para isso não se tornar patológico e ser uma fase muito mais tranquila para a criança e para os pais. Os psicólogos, eles também cuidam, estão aptos de avaliar sobre essas alterações do desenvolvimento. E só que o que acaba acontecendo? O psiquiatra, ele às vezes ele tem uma noção do que é o comportamento e de fazer o diagnóstico diferencial com algumas doenças clínicas que às vezes surgem. Então, por exemplo, uma criança, ela pode estar com uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de concentração, mais tristezinha, isso é um hipotireoidismo, por exemplo. Né? Então, tem esse diagnóstico diferencial, então o psicólogo está apto a ver se a criança está dentro de um comportamento normal ou não, de acordo com a faixa etária. O psiquiatra também, mas só que o psiquiatra ainda pode ir mais a fundo para fazer diagnósticos diferenciais, de conversar com o pediatra, que às vezes existem outras questões clínicas, deficiência de vitaminas, né, doenças neurológicas também, que podem estar contribuindo para poder fazer o direcionamento. Então, na dúvida, né, eu acho que os pais podem buscar um psiquiatra sem medo, sem preconceito, porque não é, vai sair com uma receita, um diagnóstico. Não, o psiquiatra ele vai ser neutro, vai fazer os exames, quando necessário, e vai poder direcionar. É um caso para um neuropediatra? É um caso para o pediatra? É um caso só para o psicólogo? Dentro do psicólogo, qual a linha da terapia? É uma TCC? É uma psicanálise? Ou é uma psicoorientação à paz? Porque, às vezes, muitas das vezes, não é a criança que precisa da terapia. É os pais. Porque a criança, o que acontece? Ela é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo do ambiente. Só que ela não sabe ainda o que é dela, o que é, não, isso é um problema da minha mãe, ou é do meu pai, ou a minha família que é problemática. Ela não sabe, ela absorve. Ela põe tudo na conta dela. Né? Então, ela absorve tudo. Então, às vezes, orientar os pais, ou numa terapia de psicoorientação à paz, né? Que é diferente de uma terapia de casal, mas de orientar questões que os pais podem fazer em casa, como essa criança é uma esponja, ela vai absorver essas mudanças de uma forma que seja benéfica para o desenvolvimento dela. Então, isso eu acho que é muito importante. Então, não necessariamente o psiquiatra vai ser com uma prescrição, como muita gente pensa. Muita gente pensa assim, tem né? esse medo, né? Ai, meu filho vai tomar remédio, meu filho vai ficar marcado. E mesmo que seja o caso de um diagnóstico, sei lá, autismo, TDAH, ansiedade, depressão,
não tem que ser um problema se for o caso. Que bom que levou a um psiquiatra competente e teve esse diagnóstico para dar esse suporte, né? Sim, porque você tem que imaginar o seguinte, né, Andressa? Então, vamos supor que tenha realmente um diagnóstico, precise de usar uma medicação durante um tempo curto ou um médio, longo. Se tem uma doença, quanto mais cedo você tratar, melhor é. Como qualquer outra doença, né? Sim. Um problema no coração, você vai esperar, não, tadinho, ele tá com problema no coração, não vamos dar um remédio para ele, não. Não é assim. Vamos esperar passar sozinho, né? Esperar. Não, quanto mais rápido, melhor. Primeiro, evita sofrimento a essa criança. Outra questão são as medicações aprovadas para criança. As medicações controladas, aprovadas para criança, elas são aprovadas, imagino que tem estudos muito mais rigorosos do que é para um adulto. E depois que esse medicamento ainda é lançado, isso no mundo todo, existe um grupo que é formado por médicos, né, americanos, canadenses, europeus, que é multidisciplinar, ou seja, tem reumatologista, cardiologista, psiquiatria, todas as especialidades, eles vão acompanhando o uso das medicações em crianças, seja da psiquiatria, seja da reumatologia, seja lá do que for, para acompanhar se tem, como que tá, tem impacto qual o dano negativo. Né? Então, para as medicações estarem aí no mercado aprovado para criança, elas foram muito bem analisadas, então não tenha medo. Escolha um médico de confiança e vá, acredite nisso. E outra coisa que é importante, que eu acho que vale a pena a gente conversar, é o seguinte, o bebê quando nasce, né, os órgãos estão todos formados, né? O estômago vai só crescer, o pâncreas, o intestino, o coração, o cérebro não. Ele está em formação. E a cabeça, inclusive, ainda não está fechada, né? Que Sim, é para ele crescer. Porque ele crescer. Então, além de crescer, ele está em formação, porque os outros órgãos, ele já está formado, ele só vai crescer. Mas o cérebro não, ele está crescendo e se formando, fazendo as conexões. Então, se esse cérebro, né, for crescendo com uma conexão com alguma coisa, um transtorno, isso vai trazer muito mais danoso, né, para a vida adulta dele. Então, quando a gente escuta, às vezes, infelizmente, até no profissional de saúde, ou os pais, por falta de conhecimento, tadinho, vai ter que tomar o remédio, pô, ainda bem que existe um remédio e que pode melhorar a qualidade de vida do seu filho. Exatamente isso. E aí eu queria trazer também, retomando lá no início que você falou, a culpa é sempre da mãe, né? Eu vejo muitas mães que se sentem como se elas tivessem falhado de alguma forma quando o filho tem algum transtorno, seja uma deficiência física ou seja um transtorno mental. E como que você sente que seu papel como psiquiatra para ajudar, ou, enfim, qual a sua orientação para uma mãe dessa que você percebe que está ali com dificuldade de aceitar um diagnóstico do filho? A primeira coisa eu acho que é fazer o que a gente chama de psicoeducação. Né? Tentar explicar de onde vem a origem disso. Né? Então, muitas doenças, às vezes, têm um componente genético. Né? A gente fala que é multifatorial. Né? Existe, às vezes, uma predisposição genética. Ter a predisposição genética também não quer dizer que vai desenvolver a doença. Então, vou dar um exemplo. Assim. A pessoa tem uma predisposição genética a ser diabético, por exemplo. Pode nunca ser diabético. Né? Tem uma vida saudável, faz atividade física, tem uma alimentação bacana. Então, na doença psiquiátrica, geralmente é multifatorial. Você tem uma predisposição genética, tem a personalidade da criança e tem o meio, os estressores do meio. Sim. Então, tem várias causas. Então, não é a culpa é da mãe. Eu concordo, só porque realmente, como você falou, às vezes as mães assumem culpas que vão além do poder de Deus e elas estão se achando responsáveis. Não, eu brinco lá no consultório, né? Passou uma culpa na rua, ela não sabe de quem é. Não, então vem que é minha. A mãe. Né? Que é bem assim, mãe é assim. E não é. Vocês duas são mães, né? Acho que podem falar melhor do que eu. Eu sou mãe, assim, honorária, porque eu ajudei a criar o meu irmão, né, agora com 16 anos, mas não é a mesma coisa, eu sei disso, né? E aí o que eu também ia colocar de experiência, o meu irmão é autista, nível de suporte 1. E a minha mãe, ela sempre foi muito tranquila com isso e fez tudo o que podia para ajudar a procurar o tratamento. Mas o meu pai não. E aí o que eu ia falar é o impacto de quando os pais não aceitam, né, um diagnóstico ou a condição dos filhos, o como isso pode acontecer. Porque eu lembro que quando ele tinha uns 10, 11 anos, eu sentei para ele para conversar sobre isso. Você sabe por que você vai tanto no psicólogo, você faz grupo de apoio, você faz isso? Aí expliquei para ele sobre ser autista. Meu pai ouviu aquilo, começou a gritar, falar, vocês estão chamando ele de maluco, isso e aquilo. E aí ele virou para mim e falou assim,
Andresa, não tem problema de ser autista, mas o meu pai não gosta de mim porque eu sou autista. Então, olha a condição que se cria, o estressor que se cria para toda a família. Eu falo por mim também, né? Por ser neurodivergente, né? Desde criança eu tenho essas questões mesmo, né? De desatenção, de muita angústia, porque eu tentava focar em alguma coisa ou aprender. Eu demorava para assimilar certas coisas e eu sempre me sentia diferente, né? Então, assim, é muito difícil, eu acho que para a criança conviver com o que ela já sente, ela já sabe que ela é diferente, porque ela sente, e ainda ter esse tipo de incompreensão, né? Eu acho que ainda existe muita desinformação, né? Fantástico o depoimento de vocês duas, né? Parabéns, né? Porque o que acontece? Eu acho que é fundamental, por isso que é bom esse bate-papo, né? A gente levar coisas sérias nas redes sociais, na internet. Porque eu acho que é a psicoeducação. Primeiro ter informações boas, de qualidade, fáceis, de fácil acesso. Então, a criança, por mais que às vezes ela se compara o tempo todo. Por mais que a gente fale, não se compare, né? Todo mundo já ouviu isso da mãe. Mas a gente se compara, a escola é uma comparação, né? Porque você vai ver, você tira quanto? E você? Você é bom no futebol? Eu não sou. É uma comparação o tempo todo. Então, por mais que às vezes a mãe não compare uma criança com o irmão, mas existe a comparação. Agora com as redes sociais mais ainda, né? A questão da imagem, tudo isso. Então, eu acho que a informação é muito importante, porque talvez, né, no seu caso, né, cara, que você estava falando, se tivesse informações sobre isso, você teria visto, ou a sua mãe teria visto, para assim, será que ela tem isso mesmo? Eu vou levar no especialista para avaliar, ia pegar todas as orientações, a vida ficaria muito mais fácil. Porque é isso. O que me impressiona é que mesmo com todas as informações aí disponíveis, ainda exista tanta incompreensão com relação ao tema, né? Eu sou de uma geração, fui criança dos anos 80, né? Então, na minha época, mesmo minha mãe foi chamada na escola, né? Orientaram a levar no neurologista, ele realmente diagnosticou que eu tinha uma pequena... Antigamente se falava muito de disritmia, né? Depois de um tempo falava assim DDA, não era TDAH, né? Isso é interessante, porque muita gente tem preconceito ao diagnóstico de TDAH, porque, na verdade, o nome foi mudando, mas a doença, a origem é a mesma, né? Não é uma doença nova. Não, e eu fui ficando muito ansiosa diante disso, porque eu não vi uma melhora. Eu pedia para minha mãe me levar num médico, eu dizia, mãe, eu não sou normal, tem alguma coisa de estranho comigo. E eu fui uma criança que aprendeu a ler sozinha, muito rápido. Toquei piano com 4 anos de idade, eu já... Então aquilo era muito estranho, assim, como é que eu não consigo aprender as coisas mais? Mas isso é muito interessante, que às vezes muitos pais me procuram no consultório e falam assim, eu não sei o que a gente trouxe no nosso filho, a escola mandou. Porque ele é excelente. Então, por exemplo, se fosse você, ele tocou piano, aprendeu a ler, escrever sozinho, mas às vezes esse contraste, né? Porque a gente vê isso, né? Claro, que, por exemplo, em relação ao TDAH, é uma dificuldade de sustentar a atenção, principalmente no que você não gosta. O que você gosta, você vai. E não é só desatenção. Né? No meu caso, por exemplo, tem pessoas que até questionam isso. Falam, Karen, você é muito atento, por exemplo, conversando com as pessoas, né? Eu sou muito atenta, eu não me distraio, eu não tiro o foco da nossa conversa. Sim. Mas tem outros sintomas, né, doutora? Por exemplo, a procrastinação. A impulsividade. A desregulação emocional. E tem uma questão também que eu falo muito, eu sou muito estabanada desde criança. Eu levava muita bronca, porque eu quebrava tudo, né? Perdia tudo. Uma disfunção executiva, que é aquilo, você planejou fazer de uma coisa, algo muda, você fica meio barata tonta. Isso. Dificuldade na tomada de decisão, às vezes por coisas simples, às vezes um cardápio muito grande, a pessoa, meu Deus, o que é? Aí a amiga tá escolhendo, então eu vou escolher isso também. Não é só a questão da distração, porque se brinca muito com TDAH, né? Hoje, meu dia menos TDAH, não é só o esquecimento. Imaginar o seguinte, né? E todo mundo, aí muita gente fala assim, mas todo mundo tem um pouco. Aí eu falo, é igual glicose, açúcar no sangue, todo mundo tem. Isso. Dependendo da intensidade, é que você se torna um diabético, mas né? A gente escuta assim o tempo inteiro, mas eu também esqueço as coisas. Isso. Mas eu também perco. Mas é o prejuízo nessa qualidade de vida. Outra coisa que faz muita confusão, que é claro que se for uma pessoa que
tem uma inteligência maior, ela consegue dar conta de determinadas coisas. Porque imagina, é como se você saísse do ar toda hora. Mas se você tem uma inteligência, você capta aquilo. Né? O que faltou, aquela lacuna. Né? Se é um assunto que já te interessa, que dá curiosidade. Então, você, às vezes, tem um prejuízo menor. Então, é uma patologia que você não dá para comparar um com o outro, porque são histórias diferentes. Agora, isso do diagnóstico na infância, ainda tem outra coisa, né? Que a gente estava falando do cérebro ainda tá em formação. Eu não sei se vocês sabem até que idade o cérebro ainda está em formação. Parece que até os 25. De 23 a 25 anos. Geralmente as meninas mais tempo. É por isso que, assim, eu particularmente, depois que eu cheguei aos 25, 26, eu comecei a voltar nesse tempo com essa gente. Como que era diferente, eu me sentia diferente, a minha cabeça realmente funcionava diferente, como se ainda tivesse uma inocência muito grande ali no 20, 21, sabe? E a gente fica se achando super adulta, super independente. E tem a questão da impulsividade também, isso. Né? E porque o cérebro, quando ele está se formando e crescendo, ele faz de trás para frente. Imagina o cérebro. Então, aqui está amadurecendo mais rápido na criança, até chegar aqui, que é o último, é aqui, que é entre 23 e 25 anos, que é o lobo pré-frontal. Que ele é responsável por quê? Né? Tomada de decisão, controle da impulsividade, da regulação emocional e de sustentar a atenção. Então, o TDAH, esse lobo é hipofuncionante. Ele funciona, mas não a pleno vapor. Mas, mesmo quem não tem TDAH, o último lobo a amadurecer é esse. Então, uma coisa que eu converso muito com os pais, que às vezes os pais falam assim, ele já tem 18 anos, ele sabe fazer as escolhas dele, eu já ensinei o que é certo e errado. Não, ele não sabe. Ainda precisa dos pais supervisionando. Isso é importantíssimo. Porque ainda a tomada de decisão, por mais que às vezes o discurso seja muito bonito, né? A gente pega agora jovens, né, sobre política, eles sabem dar opiniões, né, sabe falar, porque as escolas estimulam muito isso, debates, coisas que não eram do meu tempo. Né? Mas agora os jovens... Então ele tem um discurso muito bonito, mas só que na área cerebral, a tomada de decisão ainda é imaturo. Sim. Então os pais, eles precisam de pais. Isso é muito importante, que às vezes os pais ficam, né, envolvidos naquele discurso belo, né, de que eu sei, eu faço, aconteço, que o jovem tem, e que é um discurso muito mais rico do que os próprios pais tinham naquela idade, porque o vocabulário é mais rico, as escolas são mais puxadas. A educação, a liberdade que se tem. Isso, a liberdade, as informações são muitas. Mas só que o cérebro ainda é o mesmo, gente. É exatamente ainda isso. Vai ser o último lobo a amadurecer. Então é muito importante os pais estarem presentes. Por mais que os jovens digam que não precisam, que eles não querem, eles estão no papel deles. Falarem, não, eu não quero você, eu não quero sua opinião. Eles estão no papel de filhos, de adolescentes. E os pais têm que estar no papel deles, né? Não, eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu quero ver, eu quero saber onde você está. Isso é fundamental. Aproveitando esse gancho de adolescente, eu queria fazer uma pergunta sobre o comportamento. Tem muito essa coisa de falar que adolescente é dramático, que adolescente é exagerado. E assim, todos nós já fomos adolescentes, né? Pode ser difícil de lembrar alguns comportamentos, mas a gente sabe que tinha coisas ali que eram muito intensas, que depois passou um tempo, a gente... não era tudo isso. Mas como que a gente diferencia quando um adolescente, por exemplo, pode estar ali tendo uma ansiedade, uma sobrecarga? Porque eles não falam as coisas, né? Eles não vão lá falar assim, mamãe, tá acontecendo isso aqui. E como você falou, o desenvolvimento emocional aqui, né, o processamento não está completo. Então... Aliás, isso também é uma questão, né? Como a gente estabelecer um diálogo bacana com os filhos, né? Como ter essa abertura de perguntar e ele se sentir seguro de trocar isso com a gente, né? E aí, então, enfim, a pergunta é essa, como que eu consigo perceber o que pode ser ali uma questão hormonal, uma questão de desenvolvimento, sempre, sei lá, uma falta de paciência, uma irritabilidade comum, e o que pode ser realmente uma coisa que eu deveria prestar atenção? Sim, eu acho que a primeira coisa você tem que conhecer seu filho, né? E imaginar o seguinte, ele é uma criança e depois ele entra na adolescência, uma adolescência fica entre uma fase, ele não é criança, nem é adulto. Nem né? É uma fase de transição. Então você tem que conhecer bem o seu filho criança e acompanhar ele na adolescência. Porque uma coisa que eu vejo é o seguinte, às vezes os pais se preparam para ter um filho criança, né? Então, o que é aquilo? A filho criança gosta daquela musiquinha infantil. A mãe, o pai canta, bota no carro, dança junto com os filhos. E quando ele entra na adolescência, ele muda os gostos. Sim.
né? Então, uma coisa que eu vejo, até pra gente, não perdi o fio da meada, não, mas a gente vai chegar lá. Mas assim, aí eu vejo o adolescente começa a ouvir música. E aí, vamos supor, tá no carro, ele tá ouvindo a música. Aí a mãe fala assim, que música horrorosa! Desliga isso! Que música é feia! Você perdeu a oportunidade de conhecer seu filho. Que essa é a música que ele gosta. Porque não é assim que ele vai desligar e vai falar, mamãe, a música é feia, nunca mais vou ouvir. Não, claro, vai botar o fone de ouvido e vai continuar ouvindo. Se isolar. E aí os pais perderam uma oportunidade de conhecer o seu filho entrando na adolescência e até poder entender que tipo de música, ou se a música tem um conteúdo ruim, sei lá, colocando a mulher como objeto, você pode explicar para sua filha, você acha legal que o cara tá cantando? Porque às vezes você tá cantando e nem parou para pensar. Sim, o que você tá reproduzindo com isso? Aí os filhos, né, não têm a orientação dos pais. E a gente sabe que a música, nós fomos adolescentes, sempre a música fez parte da adolescência. Sim. Não tem jeito. Né? A gente tá mal, adulto, bota as músicas da adolescência, como nos faz bem, não é verdade? Então tem um impacto muito grande. Então, às vezes, os pais, né, eles perdem a oportunidade, primeiro, de conhecer seus filhos adolescentes nessa transição, ele já se fecha. A roupa, porque aí a mãe não escolhe mais a roupa. Que essa cor? Não. Toda de preto? Não, coisa feia. E aí o que os filhos começam a aprender? Meus pais não me entendem. Eles não se interessam pelo que eu gosto, porque eu gosto disso. E eles estão num momento de transição e eles vão querer fazer parte de uma turma. Né? Todos nós já fomos adolescentes, sabemos. Adolescente adora andar em bando. Né? Usar o mesmo estilo de roupa daquele grupo, assistir a mesma banda, né? A mesma série. Então faz parte os pais saberem e conhecerem, igual como foi na adolescência. Na adolescência ele não fala. Né? Que ridícula essa música da Minhoca, que ridícula a Dona Baratinha. Não fala isso. Então a gente tem que fazer parte. Por quê? Para você saber, né? Poder entender a adolescência do seu filho, para poder começar a ver se aquele transtorno está um pouco a mais. Se a irritabilidade, a tristeza. Por quê? Existem as alterações hormonais dessa idade. Né? Então imagina o cérebro que ainda está em formação. Se a gente com o cérebro adulto, né? Quando a gente tem um período pré-menstrual, a gente não tem alteração de humor? Alteração de sono, às vezes de apetite, né? Daquela vontade de comer doce desesperada. Isso. E quando entra na menopausa, a gente também tem alteração de humor, de sono. Então, na adolescência, a gente está tendo alterações hormonais. Então, só que no cérebro muito mais sensíveis. E os hormônios têm uns picos. Então, vai ter, às vezes, alterações de humor, alterações de sono, que são típicos da idade. Então, se você conhece o seu filho, você vai começar a entender quando é um algo a mais e quando não é. E outra coisa, os adolescentes, por serem nessa fase de transição, eles querem lutar para os pais falarem assim, eu não sou mais criança, me respeite, porque agora eu não sou mais criança. Ele quer ser reconhecido Ele quer ser reconhecido. E aí, uma das maneiras de ele se reconhecer é falar assim, olha, eu quero o gosto completamente diferente do que eu gostava até então. Né? Eu era uma criança que adorava cor clara. Agora eu só quero preto. Preto, marrom, sabe? Roxo. Né? É uma maneira de falar assim, olha, eu não sou mais criança. Vocês estão vendo? Eu cresci. Me respeita. Isso é muito importante, né? Os pais estarem acompanhando sobre isso. Outra coisa que às vezes acontece muito, que dá briga dentro de casa, que até então os pais são heróis, né? São os seres perfeitos. E eles sabem que eles estão chegando na vida adulta. Eles têm noção disso. Caramba, né? Os meus ídolos são heróis. Eu não vou conseguir isso. Aí eles começam a querer apontar erro do pai e da mãe. Então é aquela mãe, sei lá, super maquiada, que a mãe sempre achou bonita, agora ela fala, você tá maquiada demais, mãe. Aí a mãe fica arrasada, briga. Mas é uma maneira de começar a mostrar que o pai e a mãe têm defeitos, alivia o coração. Ufa, meus pais são tão legais e têm defeitos. Ufa, eu tenho defeitos, eu vou poder ser adultos legais. Isso é importante, né? Legal. Os pais terem noção sobre isso. Eu ia trazer uma observação, você falou assim, que os pais criticam, né, às vezes os gostos. E eu acho que, às vezes, o pai e a mãe não conseguem entender que o filho é um ser à parte, né? Que chega nessa parte da adolescência, eles não vão mais apenas copiar e reproduzir tudo que a família lhe traz. Eles começam a pegar essas referências externas.
E aí rola esse conflito, né? Rola um apego com quem aquele ser humaninho foi. Ah, era uma criancinha, era assim, fazia tudo comigo, tudo do meu jeito. E agora, não, mãe, não quero fazer assim, não quero ouvir essa música, não quero usar essa roupa. Sim, porque até então ele vivia o mundinho dos pais, que os pais apresentam. Agora eles têm outro mundinho, né? Expandiu. É a questão, por exemplo, até alimentar, né? A família tem um modo, né? Sei lá, pedir pizza, pede uma pizza. Né? A família gosta daquele tipo de pizza, você pede uma pizza. Você vai na casa de um amigo, aí o amigo pede um sabor, né, que nunca foi comeu naquela casa, e ele gosta. Aí a família fica chocada. Né? Em casa não come. Em casa não come. Então, são várias coisas que ele vai estar aprendendo ali. Então, por isso que os pais têm que estar ali presente, acompanhando para poder orientar. Né? Isso é, bacana, você experimentou esse sabor de pizza, você gosta? Então tá bom, vamos pedir metade. Não fala assim, não, essa pizza é horrorosa. Porque é isso que às vezes os pais fazem. Sim. Mas, na verdade, é uma negação mesmo, que eu quero aquele filhinho que eu tinha um controle. Só que não tem mais. Acabou, vai acabar. Não vai acabar. Você vai ter a amizade, né? Vai ter o companheirismo desses filhos. O meu irmão, ele gostava, quando era assim, até 5 anos, ele amava o universo. Aí teve um dia que eu fui, assim, comprei uma revista especial pra ele. Ele falou assim, obrigado, Deza, mas eu não gosto mais de universo. Agora eu gosto de dinossauro. E aquilo foi um choque pra mim. Assim, fiquei de boa, ok. Aí agora, recente, ele tá com 16 anos, do nada eu viro pra ele e falo assim, você ainda gosta de dinossauros? Ele, claro que não, Andresa. Então, assim, chequei, né? Queria saber, vai E que meu gosta. filho, quando não quis, meu filho, isso. quando não quis mais montar quebra-cabeça comigo, quando ele não quis mais assistir o Barney, que eu adorava, eu ficava assim, eu colocava o DVD, ele ficava, mãe, eu não gosto mais, assim, porque não é possível, isso é né? É muito tão bobo, difícil. né? Mas é isso. É. Mas eu acho que os pais, eles têm que se preparar que esses filhos vão se tornar adolescentes. Então é isso. A criança tem as manias dos brinquedos, né? Que aí, né? Tem o Hot Wheels, tem a fase Barbie. Os pais estão lá amarradão, comprando, brincando, achando legal. Aí quando ele entra na adolescência, que ele tem outros gostos, os pais muitas vezes bloqueiam isso. Então, para você saber se é uma alteração comportamental normal ou anormal, você tem que estar acompanhando, tem que estar conversando. Vou contar um episódio que aconteceu no meu consultório. Uma adolescente que eu atendo, a consulta era numa segunda-feira, a mãe me mandou uma mensagem, falou assim, olha, doutora, só para falar, vou dar um spoiler, que sábado ela foi numa festa, eu fui buscar ela chegou de madrugada chorando, eu não sei o que aconteceu, ela não quis falar comigo. Aí, tô crente que eu vou ter que tirar de fórceps o que aconteceu, né, nessa festa. Eu conversando com ela, ela contou o que tinha havido. Aí eu falei, você conversou isso com a sua mãe? Não, porque minha mãe não conversa, ela faz de interrogatório. Eu entro no carro, ela fica, como foi? O que aconteceu? E não sei o quê. É isso. Por isso a importância do livro. Porque eu acho que é começar, porque às vezes os pais querem conversar determinados temas da adolescência, mas ele não criou essa ponte desde a infância. Né? De como conversar. Né, de estreitar os laços para os filhos se sentirem à vontade, de não ser um interrogatório, isso é um bate-papo. Como a gente está tendo aqui. Se for um interrogatório, imagina, você tá na rua, vem um desconhecido, até mesmo uma pessoa conhecida da família, não tiver anos. E aí, os namoradinhos? Tá trabalhando? Nossa, isso, aquilo. Ninguém se sente confortável de ser colocado nessa pressão toda, né? Então, por isso tem que ter esse diálogo desde pequeno, né? Para os pais serem o porto seguro. Para quê? Para quando essa adolescente tiver um problema, ela saber que pode contar com esse pai e essa mãe, né, que conhece esse adolescente desde que nasceu, conhece sentimentos, saber como que lidar. Mesmo que seu filho tenha feito alguma coisa errada, acolhe e orienta. Sim. Que isso é importante, né? E às vezes isso se perde. Eu também ouço muito, às vezes, nas repreensões de pais e mães de adolescentes, assim, você já é grande, você tem que saber disso, você já é praticamente um adulto. Então, quando convém, é adulto, mas aí quando a criança ou adolescente quer independência, não, você não sabe, você é menor de idade, você é minha responsabilidade. Ótimo esse comentário, porque eu acho que é isso, as coisas têm que ser encaminhadas proporcionalmente. Isso desde criança, né? Você não vai cobrar de uma criança de 2 anos, você vai cobrar do seu filho de 10 anos. Sim. Né? Mas as coisas têm que ser, né? O ônus e o bônus de acordo com a idade. Você tem que estar acompanhando a idade cronológica e a maturidade. Porque, por exemplo, muita gente me pergunta assim, doutora, qual é a idade que a senhora acha legal ele fazer um intercâmbio? Eu falo, não tem idade.
Vai ter gente que é com 15 anos, vai ter gente que é com 25, tem gente com 40, que eu acho que é meio arriscado. Né? Sim. Porque tem muito a ver com a maturidade. Né? Então, eu acho que isso tudo tem que estar proporcional, né? Para poder ter saúde mental. Porque se as coisas não estiverem equilibradas, você está ensinando ao seu filho o quê? Falta de equilíbrio, né? Sim. Eu tenho muito orgulho do crescimento, do desenvolvimento do meu filho. Fico muito feliz de ver ele conquistando as coisas dele, fazendo a faculdade, agora começou o primeiro estágio, né? E a única coisa que, assim, realmente eu não consigo não consigo ainda me desprender, né? Esse cuidado de perguntar, você já chegou? Me avisa quando chegar, sabe? É mais uma preocupação, acho, com a segurança dele. Eu não sei se isso é uma coisa comum. Não, a gente tem que imaginar, talvez se a gente morasse no Japão, fosse um problema, né? Porque tem a questão cultural, lá é seguro, talvez isso fosse um problema da mãe. As crianças vão sozinhas no Japão, as crianças vão sozinhas para a escola. A partir de 5, 6 anos de idade. Elas vão sozinhas. Então, talvez o seu filho adulto, no seu estágio, você perguntar se ele chegou bem, lá, talvez você tivesse um transtorno. Mas aqui, a gente mora no Rio de Janeiro. Né? Então, acho que isso é uma questão de cuidado. Mas acho que né? Com a questão da ansiedade, que ele sabe, ele convive comigo, né, desde que nasceu, e ele sabe que eu tenho. E luto muito para conviver com isso de uma forma mais saudável possível, né? Uhum. E não afetar tanto ele, assim. Isso sempre foi uma preocupação minha. Mas, assim, de alguma forma, eu acho que acabei passando isso para ele. Assim, às vezes ele fala que se sente incomodado, assim, se sente um pouco sufocado com a minha preocupação, né? Então, ele faz faculdade perto de casa. Se ele vai de bicicleta, eu fico preocupada com ele atravessando as pistas de bicicleta. Se vai a pé, eu fico preocupada se ele vai ser assaltado. Sabe? É sempre um cenário uma assim, questão. É uma questão. E eu tento muito me controlar. Mas eu confesso que é muito difícil. Assim, hoje em dia, um pouco menos. Ele está com 19 anos. Eu tento, né, deixar ele um pouco... Ele vive a vida dele, com certeza. Eu tento me controlar. Mas, assim, eu sinto muita dificuldade. Lógico, né? O que acontece? A gente mora numa cidade violenta, né? Então, acho que pode fazer um combinado que não é só com ele, é o seu marido também, né? Entre a família, olha, quando sair, quando chegar, avisa, não toque, né? De uma forma segura. Isso. Né? Eu acho que isso pode ser feito de uma forma natural. Agora, tem que ter cuidado nas cobranças, porque senão você pode passar uma mensagem de que você não confia nele. Isso não. Né? Porque a gente tem que confiar nele, porque um dos pilares para ter uma saúde mental é o quê? A pessoa ter responsabilidade, ter autonomia, para dar conta da vidinha dele, que agora é o estágio, é a faculdade, é o que ele está conquistando. Daqui a pouco vão ter mais coisas. Então, ele saber que a minha mãe, que me ama, confia em mim. Então, ela está dizendo que eu estou apta. Mal comparando, é igual o primeiro dia da escola. Né? Uma coisa, até tem no capítulo do livro, eu falo sobre adaptação na escola, né? Porque às vezes a mãe fala assim, né? Olha, qualquer coisa a mamãe tá aqui fora. Pronto, vai acontecer alguma coisa. Ele tá num ambiente novo, uma tia nova, amiguinhos novos, um lugar novo. Qualquer coisa a mamãe tá aqui fora. Qual é a mensagem que tá dando? Algo pode acontecer lá dentro, e aí eu vou precisar da minha mãe. Então, qualquer coisa nova, ele vai estar em estado de alerta. Né? Então, né? Perigo. Né? Porque a gente num ambiente novo, a gente já não fica confortável. Imagina uma criança, que é muita novidade junto. Essa é a minha preocupação, de passar para ele os medos que eu tenho, sabe, de uma maneira exagerada. Ele tem que saber que você é o porto seguro dele. Então, assim, olha só, se acontecer alguma coisa, me ligue a hora que for. Então, mesmo quando ele não estiver mais morando com você, pode estar casado, com filhos, conte comigo. Então, eu quero saber. É passar essa segurança para ele e você ficar tranquila que se ele não fez contato é porque tá tudo bem. Eu gostei da Isso ideia é muito do combinado também, sabe? O combinado não sai caro. Aí você não precisa ficar, né, nessa posição de tô ansiosa, se eu ficar mandando mensagem vou sobrecarregar. E ele também não precisa ficar nessa posição de se sentir o tempo todo ali vigiado, cuidado. Então, essas coisas, às vezes, os combinados são o que melhor resolvem. Né? Os combinados de mostrar empatia. Porque é isso, olha, eu fico preocupada. Então,
Para você não custa nada, me manda uma mensagem. Não, ele até que é bem resolvido com isso. Assim, ele sabe que se eu ficar ligando, ele não atender, eu vou acabar ficando preocupada. Então, ele sempre teve esse cuidado de, mãe, tá tudo bem. É isso, é só tem isso, que ir mostrando. Né? Aí aqui entra mais uma pergunta que a gente separou, que é assim, que já foi respondida, mas vamos ser direto. Como que a saúde mental do pai, da mãe, do cuidador, né? Porque às vezes nem todo mundo é criado pelos pais, afeta diretamente a saúde mental de uma criança e de um adolescente? Partindo, por exemplo, dessa questão da ansiedade dos pais. Uma excelente pergunta. E olha que, falando da ansiedade dos pais, o Brasil está no ranking mundial de transtornos de ansiedade, né? Sim. Então, desde 2019, a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil está no ranking liderando transtornos de ansiedade. Então, é uma pergunta super pertinente, né? Ou seja, nós estamos adultos muito ansiosos. Sim. É claro, como a criança é uma esponja, ela absorve muito. Então, por isso que eu falo, muitas vezes, os pais precisam dessa orientação. Porque, às vezes, eles não percebem quanto que passam para os filhos. Quanto que passa para os filhos. E os filhos absorvem, que isso é muito importante. E saber, às vezes, a ansiedade faz com que os pais super protejam esses filhos. Sim. E isso desprotege para a vida. Então, é muito importante o pai tentar separar, né, o cuidador, separar o que é uma ansiedade exagerada dele e o que vai passar para a criança. Porque senão a criança vai absorver, e vai absorver como se o mundo fosse muito mais violento do que é, ou que eu não sou capaz, como a maioria dos meus amiguinhos da escola, que, como a gente falou, eles se comparam o tempo todo. Então, isso é muito importante. Quer ver, passeio da escola, né? Às vezes tem criança, vai amarradona para o passeio da escola, e tem criança que tem medo. Aí, quando você vai avaliar, é um dos objetivos do livro, que eu comecei a ver. Quando vai avaliar, ele tem muito medo, ele não vai à escola, às vezes está maior, medo de passeio da escola, está maior. Quando a gente vai ver lá atrás, a mãe, às vezes, passou medo. Porque tem aquilo, você tem um passeio da escola, né? Vai ficar longe de casa. Você quer ir? Bom, aí a criança começa a ver no tom de voz da mãe que tem um perigo ali. E aí ela vai dizer não, né? Então ela começa a ligar o alerta que não. E aí no outro dia ela não vai no passeio. Aí a mãe tenta compensar e faz um passeio super legal no shopping, compra o Lego que a criança queria. E aí no dia seguinte, na escola, vai estar todo mundo falando desse passeio. E a criança não foi. E a criança não foi. Ela vai se sentir de fora. Então, sem querer, claro, a mãe não tem objetivo de atrapalhar a vida do filho, nenhuma mãe, né? Mas ela acaba, né? Porque ela já perguntou falando do medo. E assim, e o medo é dela. Assim, vamos ser honestas. O mundo é assustador. E se você procurar, não vai ser difícil achar histórias absurdas. Então, ser responsável por um ser humaninho ali, sabendo de tudo que pode acontecer, é claro que... Gente, é assustador. Dá ali uma apreensão, mas realmente aí fica o conselho. Vamos procurar ajuda, vamos cuidar das nossas ansiedades para que a gente não passe para quem mais depende da gente. O que muitas mães às vezes abandonam, né, as outras fases da vida, às vezes até do próprio casamento, para de investir no casamento, nos seus relacionamentos. Ela passa a ser somente, Você passa a mãe. Ser mãe. Né? Muitas deixam de trabalhar, ou quando trabalha é só porque eu preciso pagar conta, mas não tem mais aquele investimento de uma carreira, seja lá o que for, de progredir, para pagar conta porque eu tenho meu filho. Eu tenho que pagar conta, ou estou pensando na promoção porque eu quero dar mais para o meu filho. E isso é muito ruim, né? Porque fica muito desequilibrado. E é importante o seu filho, né, crescer sabendo que tem uma mãe que se cuida, porque ele vai se cuidar também. Muito importante. Que a mãe deixa o filho ou leva o filho junto na academia, porque aquele horário é importante de ela se cuidar. Sim. Então, o filho crescer sabendo disso. Né? Que, né, se a mãe tem um namorado, ou é casada, ou uma namorada, que ela vai sair para namorar e que tá tudo bem. Que a gente que educa isso muito. Cuida. Desculpa. A gente educa muito pelo exemplo, essa que é a verdade. A gente acha que falando, a gente ensina, mas é o exemplo que arrasta, né? O meu pai tinha mania de falar assim: não fume, não beba. Bebendo e fumando, literalmente, com um copo de cerveja na mão e um cigarro. Aliás, eu queria perguntar também sobre essa questão, né, de álcool e drogas, que também está no seu livro, né? Eu sempre procurei também orientar o meu filho,
sobre essa questão de drogas. E ele mesmo, ele se informou e ele me passou essa informação da questão do desenvolvimento do lobo pré-frontal, que se desenvolve até os 25 anos, né? E ele falou assim, mãe, eu li que se a pessoa quiser experimentar, por exemplo, maconha, o ideal é fazer isso depois dos 25, porque até os 25 a gente ainda está em formação, o cérebro está em formação. Primeiro eu gostaria de confirmar se essa... Vamos lá, o ideal é ele não experimentar. Pois eu concordo. É menos pior depois que o cérebro está formado. A gente no grupo de apoio... A mesma coisa o álcool. No grupo de apoio, diversas vezes eu recebi pessoas com questões de pânico, né, de ansiedade, e que foi identificado depois de uso de maconha, né, e vários amigos também. Sim, às vezes, cara, nem só transtorno de pânico, às vezes o primeiro surto de esquizofrenia, surto o surto psicótico acontece depois da primeira tragada, às vezes, de uma maconha. Olha, então, porque às vezes a gente falando, eu até dizia isso pro meu filho, seus amigos vão dizer que isso é papo careta, né, que sua mãe tá querendo falar pra você não usar, então procura se informar também, já que você gosta, né, se interessa pela área de saúde também. É questão do controle de danos também. Se eu sei o que pode causar e qual o maior impacto em que momento da minha vida, fica mais fácil de eu entender. Porque a verdade é a seguinte, as pessoas vão usar, e os jovens também. Então... Não, aí eu discordo. Eu acho que assim, não é as pessoas vão usar. Porque assim, eu vou falar isso por experiência própria, né? Na minha família tinha uma pessoa que dizia assim, eu prefiro que ele use comigo. Isso ele menor de idade, 15, 14 anos. Eu prefiro que ele experimente comigo porque ele vai fazer de qualquer jeito. Eu falo, não. Eu não acho que vai ser pode ser que ele não faça. E o pai e a mãe, eu acho que não tem que facilitar isso. E outra coisa, por exemplo, é muito comum, às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro que aprenda a beber em casa do que beber na rua. O que você está ensinando para o seu filho? Tudo bem beber, né? Que é tudo bem beber. Esses são começa a banalizar a bebida. Uhum. Né? E outra, a bebida aqui no nosso país tem uma lei. É só depois dos 18 anos. Então, quando os pais pegam seu filho de 15 anos... E deixa beber. Deixa beber, você está dizendo o seguinte, lei não é importante. Isso. Lei não é importante. Então, isso é muito importante, que é o que a gente falou. Ele está aprendendo tudo, ele está absorvendo tudo. Com os nossos exemplos, né? Agora, essa história da maconha, aí muitos jovens falam assim, mas vários países estão liberando. Eu falo assim, o primeiro país a liberar no mundo foi a Suécia. Mas não é para menor de idade E fez também, uma né? pesquisa depois, e foi retirada depois, foi liberado, uma pesquisa que é a fábrica de esquizofrênicos. Então, eles viram, várias pessoas que se alistavam no exército, com 18 anos, um grupo podia fumar maconha, outro grupo que não podia fumar maconha. E viu que o índice de surtos psicóticos era muito maior. Então, e foi retirado. Então, existem muitos estudos falando sobre isso. E olha que esse estudo é um estudo antigo, não é a maconha que a gente tem hoje, que hoje a maconha é muito mais potente do que era dos anos 60. Muita química, né? Muito mais química, muito mais potente. E aí eu concordo com a Karen, não é que vai usar não, é não usar, tem que ensinar para não usar. Não, o meu ponto não foi de que vai usar, assim, todo mundo vai usar. É o ponto de que, assim, no geral, existe pessoas que vão usar, e se as pessoas quiserem vão usar. Não é que meu filho vai usar. Tem gente que nunca vai beber, nunca vai fumar, nunca vai fazer nada. E não tô falando nem fumar maconha, fumar cigarro, qualquer coisa. Uhum. O ponto é que existe um uso. Então, eu acho que simplesmente fingir que não existe é o problema, entende? Foi esse o ponto. Mas a questão... Mas eu acho que é o que a cara falou. Vai pesquisar, ver fontes seguras, porque eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque a gente está num momento também que a gente nunca teve tanta fake news, né? Ir a fundo em fontes sérias e ele poder entender, né? Ele não fumar porque minha mãe mandou, que isso não segura não vai mesmo. Se aplicar. Mas eu não vou fumar porque faz isso no meu corpo, isso vai atrapalhar a minha atenção, isso pode me fazer mal nisso. Tomar uma decisão educada, na real. Consciente, né? E não ir por causa do grupo. Sim. Né? Aquela coisa, né? Maria vai com as outras, né? Todo mundo foi, eu vou. Não, ele tem que saber se posicionar, porque eu não quero ir, e aquele grupo vai ter que aceitar, porque senão não é amigo, né? Não, só se fizer isso, não existe. E também, assim, a questão dele decidir, ele vai ter esse poder de decidir, né? Teoricamente, até os 18 anos, ele não pode sequer cogitar por conta da nossa legislação, ponto. Isso. Então, eu acho que cabe ao pai e à mãe deixar isso muito claro. Sim. Se ele vai fazer escondido,
é uma outra questão. Isso, né? mas aí- Porque o jovem faz as coisas, pode fazer escondido. Mas não vai ser com o meu consentimento, não vai, sabe? Sim. Tem isso comprovado, estudos mostrando o seguinte: quando os pais banalizam, tipo assim, pode fazer em casa, vamos Uhum. beber junto, né? Eles têm uma tendência a banalizar aquela substância. Como se Então fosse eles vão nada, usar né? com muito mais frequência e vai buscar alguma outra coisa. Muitas das vezes. Fora que o efeito também no organismo de um adolescente, de sei lá, um copo de Sim. cerveja, um copo de qualquer coisa, vai ser muito diferente no de um adulto, né? Sim, muito diferente. Fora, além do fator genético, né? Da predisposição. Que as pessoas falam assim, mas fulano fuma maconha, eu fumo maconha há tanto tempo, eu nunca tive nada. Não significa que todo mundo vai ter um surto psicótico que experimentou maconha porque fuma maconha. Ou Não vai é ter isso. um ataque de pânico. Isso, A mas- doença é multifatorial. Mas a Tem gente que ter não uma sabe. predisposição. O meu filho sabe que tem predisposição porque a mãe tem transtorno de pânico desde Sim. muito nova, né? Mas eu, por exemplo, ninguém na minha família tinha. Eu não sabia que eu tinha uma predisposição. Né? E como a doutora falou, existe o fator, a predisposição genética, né? O ambiente. Então, eu tive isso. Então, eu tive Agora, tudo isso convergindo. Agora, quer ver, mal comparando essas drogas, seja lícitas ou ilícitas, vamos comparar com o celular. Né? Então, às vezes, você pega uma criança pequena, né? Isso todo mundo já deve ter observado, né? Na rua, no metrô, né? No shopping. Aí a criança está no restaurante e fica chata, né? Porque, né? Aí o que o pai e a mãe faz? Vai dar o celular. O que ela está ensinando? Ensinando o seguinte: você está angustiado, está com algum desconforto, procura a solução externamente. Então, está ensinando a essa criança, olha, procura a sua droga. A droga é o celular. Uhum. Daqui a pouco pode ser outra droga, quando ele tiver 18 anos, 25 anos, 30 anos. Então, isso é muito importante. Não ensina a desenvolver a paciência. Isso, a paciência, a se distrair. Né? Quantas vezes, né, a gente também já teve tédio? Né? E no tédio é importante que a gente comece a refletir sobre a vida, comece a pensar, naquela reunião de trabalho, eu não vi, a Karen quando falou, realmente ela quis dizer também uma outra coisa que eu não tinha pego. Desenvolver e nesse a criatividade. momento, a criatividade. Isso é muito importante. Sim. Por exemplo, tem eu não vou lembrar agora o nome, né, do russo que inventou a tabela periódica. Uhum. Ele diz que ele inventou a tabela periódica porque ele dava aula na Rússia, né, numa cidade, e tinha que pegar um trem que era horas até uma outra ponta da Rússia. Nossa. Né? Imagina, no inverno soviético, né? Naquela época a União Soviética, né? E aí, imagina, neve para tudo que é lado. Ele dormia, acordava, ele fez a tabela periódica, que a gente usa até hoje. Até, né, substâncias que não tinham sido descobertas ainda, ele deixou em branco, que ele falou, deve ter alguma coisa aqui que se encaixa que a gente usa até hoje. Uhum. Será que se naquela época, né, ele estivesse com um celular na mão, ele teria inventado? Então, naquele momento de tédio, né, as pessoas vão descobrindo. Então, é muito importante, né, quem é pai de criança, deixar as crianças terem tédio. Porque nisso eles vão refletir, vão usar a criatividade, o que eles vão brincar. Estou de saco cheio de brincar disso, deixa eu ver uma outra coisa, inventar uma história. E vai pensar, lidar com as emoções, a maturidade emocional deles. Sabe uma coisa interessante que meu filho lembra? Ele devia ter uns 4 aninhos, a gente se mudou, e aí não tinham ligado a luz ainda do apartamento. E ele fala isso assim, mãe, eu tenho uma lembrança ainda muito forte da gente no apartamento, aí ele não lembra onde, assim, que não tinha luz, você acendeu umas velas, eu peguei giz de cera e a gente ficou derretendo aquele giz de cera e fazendo uns desenhos, assim. E ele lembra disso. Ele tinha acabado de completar 4 anos, sabe? Olha como é que então, marcou. Isso é muito legal. E aí, isso é ótimo você falar sobre isso, porque aí os pais começaram, porque os pais estão muito preocupados de ele ficar chateado, aí enfia logo uma tela. Né? Não deixa a criança... Isso, deixa a criança usar a criatividade, deixa a criança conversar, contar. Nem que falasse assim, olha, pô, que saco, né? Por que a gente tá sem luz? Né? Aí vai ter uma conversa, vai estreitar o relacionamento. Lidar com a frustração também, né? A criança começou a chorar. Assim, faz parte do processo de amadurecimento do ser humano aprender a lidar com as próprias emoções. E a gente, como adulto, vai ensinar. E se você ensina, não tá chorando, distrai aqui, pensa, vê outra coisa. Você está ensinando que aquilo ali é o fim do mundo, né? É ser frustrado. E não é. Na vida a gente vai ser frustrado o tempo todo. E criar resiliência.
Que é isso, olha só, se você quer ser bom em tal coisa, você vai errar, você vai tentar várias vezes até você ser bom. Sim. Aí você pega crianças ou jovens, que às vezes você pergunta assim, você gosta de montar quebra-cabeça? Por exemplo, já que você falou de Eu quebra-cabeça. gostava muito. Não, eu não gosto. Mas por que você não gosta? Não, porque eu não gosto. Na verdade, a primeira vez que você montou quebra-cabeça, por isso o nome é quebra-cabeça, né? Você não monta de primeira. Aí ele acha Foi difícil. que ele é ruim, que ele é difícil, então eu não vou tentar mais. Aí ele já se esquiva. Então a gente está tendo crianças, adolescentes, adultos jovens, que eles se esquivam de um monte de coisa. E então ensinar a frustração e a resiliência, que é você vai acertar, vai errar, aí você tenta de novo, isso é fundamental. Muito importante, né? Eu tava pensando sobre isso e como que mudou a infância. Eu lembro que eu cresci numa família de baixa renda, a gente não tinha, por exemplo, televisão a cabo. Então, se eu quisesse assistir desenho, era de manhã, só que de manhã eu estudava. Então, quando eu chegava em casa, eu pegava aqueles últimos desenhos do sábado animador, do Bom Dia e Companhia, e depois era fazer minhas atividades e ficar no quintal. Aí eu imaginava o mundo, eu viajava, eu ia para os lugares que eu via, eu lia. Então, assim, agora, o que eu vi, por exemplo, já do meu irmão, que é 13 anos de diferença, numa outra situação financeira, era, não, bota ele para assistir aí. Era o DVD passando o Patati e Patatá o dia inteiro, ou depois o que ele gostava, a Galinha Pintadinha, ia mudando, né? E aí a criança ali o tempo todo, naquilo ali. Sempre tendo uma distração e não lidando com as suas próprias emoções e a sua criatividade. A criança precisa desse momento tédio. Porque é ali que ela vai brincar, né? Vai inventar, né? Você fala, né, doutora assim, Elizabeth, sobre o valor do brincar, né? Isso é importantíssimo, porque é ali que ele vai começar a se descobrir. Né? Ele vai brincar que um dia ele é médico, outro dia ele é piloto, é astronauta, vai brincar de carrinho, depois ele vai botar os dinossauros, vai achar que tá na pré-história, né? E isso é fundamental, vai desenhar, né? E tudo isso é importante. E a presença dos pais, dos responsáveis isso. Nessa brincadeira? É fundamental para poder entrar justamente nesse mundo da imaginação da criança. E a criança, né, começar a ver, meus pais são cúmplices meus, eles estão junto comigo. Né? Isso é muito importante. Isso influencia, inclusive, no interesse dos estudos. Né? Porque é aquela criança pequenininha, quando entra no maternal, que traz aquela pasta de desenhos, né? Que tem aquele dia que chega em casa com a pasta de desenhos. Aí a criança quer mostrar aqueles desenhos, vai mostrar para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia. É uns rabiscos, que às vezes a criança tem 2 anos, mas você pergunta, mostrar interesse. Que ela trouxe o trabalhinho da escola, Sim. que é um trabalhinho. E aí ele quer mostrar, ele quer contar, ele vai falar, não, aqui é um cachorro que estava subindo na árvore. Deixa ele, não é falar, mas o cachorro não sobe em árvore, né? Cortar, né? Isso. Não, já vi muitos desenhos, porque é uma pasta. Não, isso é super importante, porque é mostrar o seguinte, a escola é importante, meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, ou quem me cria, está interessado no que eu faço na escola, porque isso é muito importante, porque depois a gente pega adolescente, aí os pais falam assim, não quer nada com estudo. Doutora, é um problema, não quer estudar, né? Não quer saber de nada. Mas quando você vai ver lá atrás, né? Não curtiu o trabalhinho. Não foi valorizado em casa. Trouxe aquele livrinho para ler, aí fica a mãe e fala assim, dessa vez é você que vai ler, pai. Não, é você. Ou seja, a criança está vendo que o livro é um problema. Né? Porque minha mãe tá querendo empurrar para meu pai tá querendo empurrar para minha mãe. Então, o livro não é uma coisa legal. Né? E o livro veio da escola. Então, a escola só traz coisa chata. Né? Ou então aquela livro para ler, aí na segunda-feira de manhã tá lendo, indo para a escola e lendo, ou seja, mostrou. Tivemos o final de semana inteiro. Tudo foi mais importante do que o material que a escola pediu. Agora a gente vai fazer rapidamente aqui, correndo, só para você falar para a professora que leu. E aí, como que esse adolescente, que tem muito outros interesses na vida, né? Porque está num mundo de descoberta, ele vai ter interesse em estudar a matéria do colégio. Fica difícil, fica muito difícil. Então, assim, por isso que o objetivo, né, de eu ter escrito o livro é isso, porque às vezes eu explico isso para os pais falam, pô, se eu soubesse disso antes, teria feito diferente. Mas existe alguma coisa que, assim, que os pais possam fazer de diferente a partir do momento que eles identificam que erraram em algum momento, assim? Claro, sempre, né? Sempre. Claro que quanto mais velha a criança, mais difícil fica, mas não é impossível. É os pais se dedicarem tempo aos seus filhos. Né? Porque não é só falar, estuda.
né? Estuda e tá a televisão ligada, estuda e tá recebendo visita, né? Peraí, estuda. O que você está estudando? Sentar e estudar junto. Isso, sentar e estudar, às vezes precisa. Ou então fala assim, pô, me fala, o que você aprendeu no colégio? Você está dando o quê em história? É mesmo? Segunda Guerra Mundial? E aí? Me conta. Isso é mostrar interesse. E na dúvida, Isso é né, de saber o que importante. fazer, buscar orientação, né? Como Isso. você disse, muitas vezes quem precisa de uma ajuda, né, de um profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, não é nem o filho, não é nem a criança, mas o pai, né? Sim, até porque é o que eu falo, é uma injustiça do universo, né? A gente compra um brinquedo de Lego de 2 peças, vem com manual de instrução, mas o filho não vem, né? Então, às vezes, você precisa... Ser humano não vem, né? E às vezes precisa de uma orientação, porque uma pessoa de fora pode dar uma dica e até ver qual é a dificuldade que está tendo. Porque às vezes a dificuldade não é nem desse jovem, é do próprio pai e da mãe, de lidar com determinadas situações. Sim. Sim, Como eu disse que eu criança, pedia para ser levada num médico, em alguém que pudesse me ajudar. Queria alguém E que já entendesse. adulta, assim, já adolescente, eu pedia para minha mãe procurar um psicólogo. Ela dizia, não, mas quem precisa é você, não sou eu. Né? Mas isso eu estou falando de uma outra geração, de uma outra cultura, né? Até, né? Minha mãe nem brasileira era, mas assim, e era uma pessoa bem mais velha. Então isso é totalmente resolvido na minha cabeça. Não culpo, não julgo. Sim. Mas hoje que a gente tem acesso à informação, gente, né, vamos procurar se informar melhor, até para poder ajudar os nossos filhos, né? E uma das formas é lendo o livro da doutora Elizabeth, Para Pais e Mães Preocupados. Doutora Elizabeth, agora você está escrevendo também um livro para adolescentes, né? Porque esse Para Pais e Mães Preocupados, cuidando da saúde mental dos pequenos, vai mais... Cada capítulo são perguntas que os pais faziam no meu consultório e eu mesmo, como mãe, também fiz. As mais comuns. São as mais comuns. Só que depois do adolescente, um outro universo, como você mesmo falou, né, Andressa? E aí vão ser as orientações agora para adolescente, que está no forno, já vai ser publicado. Aproveitando essa questão que a gente falou muito sobre distração com celular e, enfim, telas, tem alguma recomendação como psiquiatra sobre isso? Porque também proibir não dá. Eu fui numa reunião de pais da orquestra do meu irmão, substituindo a minha mãe, e todos os pais querendo falar, eu queria quebrar o celular do meu filho. Uma outra mãe falando assim, os celulares dos meus filhos estão quebrando, eu também não tô substituindo. Então, assim, é o extremo, né? Como que a gente faz? Principalmente na adolescência, porque acho que criança, você vai e tira assim, ó, foi. Agora o adolescente, ele já tem o próprio celular. Não é nem uma recomendação minha como psiquiatra, mas é a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria, Canadense de Pediatria, primeiro fala, até os 2 anos, a criança não tem que ver nada na tela. Nada de tela. No máximo se tem uma avó que mora longe, uma ligação por vídeo, uma coisa rápida, porque isso traz muitos transtornos, não só, né, a nível mental, mas também ocular. Você vê, a gente nunca teve tanta miopia em crianças pequenas. Né? Eu lembro da minha escola tinha um menino que usava óculos. E agora são muitas crianças. Muitas. Né? E muitas crianças, às vezes, nem sabem que precisam de óculos. Porque, abrindo um parêntese, uma vez uma criança foi para ser avaliada para mim por TDAH, e, na verdade, a criança ela tinha um problema oftalmológico muito sério. Porque se a gente não enxerga direito, a gente vai procurar ajuda. Só que a criança, ela não sabe. Ela sempre já está assim há anos. Ela não sabe qual é o problema. Mas voltando para a questão das telas, então o que se diz? De 0 a 2 anos, nada de tela. Aí de 2 a 5, 6 anos, no máximo 1 hora de tela e com supervisão. Então, não é entregar a tela e deixar a criança sozinha, está lá, interagindo com a mãe, com o pai, né, com o avô, com o cuidador, com a irmã mais velha, está ali brincando e vendo junto, conversando. Né? Então, não é hipnotizada pela tela. Entendi. Aí depois, né, até a adolescência, no máximo 2 horas por dia. Mas, vamos lá, o que também é falado? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, como a Sociedade Americana, Canadense, ela diz o seguinte: para que dar o celular? Dá o celular a partir de 13, 15, 14, 15 anos. Por quê? Antes disso, a criança ela está na escola. Então, se acontecer alguma coisa, a escola vai te ligar, ou você vai ligar para a escola. Sim. Né? Você não vai poder ir buscar a criança na escola, vai ser a vizinha, você vai ligar para avisar. A criança vai poder ligar para o pai e a mãe, vai na secretaria que vai ligar para o pai e a mãe, ou então a criança vai estar no curso de inglês, ou a criança vai estar na casa de alguém, ou vai no shopping, mas tem um responsável. Então, para que dar um celular?
A gente também tem que começar a questionar sobre isso. Isso é muito importante. E, na maioria das vezes eles não atendem, e aí o pai e a mãe vai procurar esses outros responsáveis, Isso, então... E outra coisa é o seguinte, é uma tentação muito grande, né? Eu vejo muito no consultório, os pais falam assim, ó, chega em casa, faz o dever de casa, depois que você fizer o dever de casa, você pode fazer o que você quiser. Pô, a criança vai fazer rapidinho o dever de casa. Né? Claro, é óbvio. Né? A gente já foi criança. Né? Eu acho que isso é o fisiológico da criança. Tem que falar assim, olha, você chegou em casa, você vai descansar tal hora, vai almoçar, de tal hora a tal hora você vai estudar. Ah, não tive dever de casa. Ok, vai estudar, vai ler um livro, vai fazer um resumo, faz um caderno de estudo, vai fazer alguma coisa. Para a criança não ficar, né, fazendo as coisas muito rápidas, porque se ela não vai poder fazer nada, ela vai fazer aquele dever de casa com calma. E essa pergunta eu não sei. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Né? Deixa eu ver. Porque isso é muito importante também, porque os pais estão ensinando que faça a sua obrigação, né? E depois vem a diversão. Mas faz a obrigação de qualquer jeito. Porque é isso, né? Quando você fala, olha, logo depois você vai ter a diversão, né? Imagina, né? Conversando com os pais. Se ele estivesse no trabalho e falasse assim, olha, se você fizer o seu trabalho em meia hora, você pode ir embora. Pô, é muito difícil a pessoa falar, não, eu vou ficar até as 5. Eu quero ficar até as 5. Quem vai querer, né? Então isso é muito importante, né? Porque está sendo ensinado isso para os filhos. Então, isso é muito preocupante, porque a gente nunca teve, né, filhos com QI mais baixo do que os pais. Desde a Segunda Guerra Mundial, tem um estudo que se avalia, né, o QI, né, das crianças e o dos pais. E a tendência sempre foi, desde a Segunda Guerra Mundial, o QI das crianças serem maior do que os pais, porque geralmente é a média, né, do pai e da mãe, mas é a média do pai e a mãe daqui até aqui. E a criança, geralmente, é sempre maior ali. Por quê? Porque a criança, além de ter a genética do QI dela, está tendo muito mais estímulos, informações que os pais tiveram. Né? Porque é assim, a gente tenta dar uma educação melhor do que nós tivemos. E aí sim vai passando de geração para geração. Nesse momento, pela primeira vez, o QI está mais baixo. Por que isso? Porque está tendo muita informação, muito vídeo rápido, muitas informações fúteis, ou só o título, né, de um artigo, a pessoa não aprofunda, e o QI está ficando mais baixo. Então, isso é muito importante os pais estarem ligados nisso. Se perde habilidades também, né? Porque a criança e adolescente já usa o celular desde cedo. Então, já tem corretor, não está desenvolvendo ali a gramática, não está desenvolvendo ortografia, nada disso. Sim. E ainda tem um outro porém. Lembra que a gente falou que o cérebro ainda tem informação? Né? Então, imagina, e está fazendo conexões. Bilhões de neurônios fazendo conexões. Se ele só tem o mesmo estímulo, ele não vai fazer as outras conexões que ele tem que fazer. Que isso é muito importante. Então, quando a criança tem estímulos diferentes, ela está desenhando, daqui a pouco ela está rasgando papel, daqui a pouco ela está pulando, ela está pensando ali, está falando, ela não vai usar essas conexões. Imagina o cérebro como se fosse uma cidade abandonada. Se ela só está usando uma rua, só aquela rua vai estar loteada, as outras não. Então, ela vai ter muito mais dificuldades no futuro. E a criança, né, você vê, todo mundo aqui, né, segundo idioma. Né? Quando você aprende criança, é muito mais fácil. Claro que um adulto pode aprender o segundo idioma, mas é muito mais fácil quando é criança. Por quê? Porque está loteando essa rua que leva o segundo idioma. Né? Porque a gente tem a área da língua-mãe e tem da língua auxiliar. Então, se você loteia, né, vai loteando essas ruazinhas do segundo idioma, você vai ter muito mais facilidade, vai ter estimulado essas sinapses. Então, um cara com 40 anos, 50 anos, resolve ser um poliglota, ele vai ter muito mais facilidade. Agora, se a criança só está na tela, só está ali, naquele mesmo estímulo, ela está deixando um monte de ruazinhas aí sem loteamento. E isso vai fazer com que tenha um prejuízo muito grande na qualidade de vida da formação dessa criança na vida adulta. E é muito interessante porque, às vezes, os pais pesquisam qual é o melhor colégio, qual é o melhor curso de inglês, onde é o melhor curso de, sei lá, natação, mas coisas básicas que a gente faz no nosso dia a dia,
né? Porque às vezes os pais estão desesperados, no meu bairro, o melhor colégio é tal, infelizmente eu não posso pagar, né? E aí, às vezes, sofrendo, culpados, né? Como você falou. E eu falo, não, gente, às vezes não adianta botar na melhor escola e não dar os estímulos adequados. Sim. Esses estímulos que o cérebro é que ele vai levar para a vida toda, depois ele corre atrás. Se você fez esse loteamento de forma adequada, não teve oportunidade, gente, de estudar no melhor colégio, no melhor curso de idiomas, ok, fez o loteamento, na vida adulta ele vai ter condições de correr atrás. Sim. E, infelizmente, os pais, por falta de conhecimento, por isso é tão bom esse bate-papo, ele tá cortando, né, essas oportunidades dos filhos. Por isso é tão importante se a gente está tendo essa conversa. Né? Porque é isso, são esses estímulos que tem que dar para os nossos filhos. Maravilhoso. Se você pudesse deixar um recado para os pais, né? Um recado essencial para eles cuidarem melhor da saúde mental dos filhos dele, qual seria esse recado? Agora você me pegou, né? São tantos, né? A gente já deu vários recados aqui durante... Já demos vários. Né? Seria só um recadinho final. Invista no seu filho. Mesmo que você esteja sem tempo, invista a qualidade do relacionamento, porque isso vai ficar para a vida toda. É isso que importa. Doutora Elizabeth, muito obrigada mais uma vez pela honra aqui da sua presença. A gente queria muito ter essa conversa já há um tempo, né? A gente sempre falou que queria trazê-la aqui. Muito obrigada pela confiança, tá? E, pessoal, então, olha, não deixem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Esse bate-papo foi incrível. Então, a gente pede que você encaminhe para as pessoas que possam se interessar. Com certeza, tem muitas pessoas que vão se interessar pelo tema. E a gente se vê em breve, tá bom? Tchauzinho, pessoal.